Sabe aquele desafio que parece universal em qualquer sala de aula? O comportamento difícil de uma criança? Pois é, hoje a gente vai ver como uma mudança na comunicação pode transformar completamente essa situação. Vamos entender como isso funciona? Olha só o que a gente vai percorrer hoje. Primeiro, vamos falar desse problema que todo mundo conhece. Depois, a gente analisa o caminho mais tradicional, o do controle. Em seguida, a gente explora uma alternativa bem mais construtiva, compara os resultados de cada uma e, por fim, repensa o papel da educadora. Então, para começar, vamos colocar todo mundo na mesma página, falando de uma situação que, olha, acontece em toda a escola. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? O que fazer com a criança que simplesmente não entra no ritmo da turma, que atrapalha, que não quer participar? A resposta que a gente dá para essa pergunta define todo o nosso método de ensino, e é isso que a gente vai destrinchar agora. Bom, vamos começar com a abordagem mais comum, que a fonte que a gente analisou chama de abordagem da professora vazia. É um método que muita gente usa, mas que no fundo tem um problema bem sério. E aqui está o pulo do gato. A distinção é essa. A professora vazia foca em controlar a aluna, a pessoa. Já a professora plena, ela foca em controlar a situação. Parece uma coisinha de nada, né? Mas essa mudança de foco, ela muda tudo. No caminho do controle, a gente já conhece o roteiro. A criança se comporta mal, vai para o castigo, para o tal cantinho da disciplina. Mas, se a gente parar para pensar, o que isso realmente ensina? Ensina que a criança tem que obedecer por medo, e não porque ela entendeu alguma coisa. Essa citação aqui é forte, mas ela resume perfeitamente o problema. Não é sobre educar, é sobre adestrar. A criança até pode seguir as regras, mas ela não sabe o porquê. Ela não está se desenvolvendo, está apenas sendo direcionada. Tá, então se o controle pelo controle não é o caminho, qual seria a alternativa? É agora que a gente entra na abordagem da professora plena, uma forma muito mais construtiva e, no fim, eficaz de lidar com a situação. A alternativa se chama conversa construtiva. A ideia aqui não é forçar a criança a obedecer, é gerenciar o ambiente. A professora passa a controlar a situação para criar um espaço seguro, onde a criança consiga ela mesma aprender a se regular. E os princípios por trás disso são simples, mas, nossa, muito poderosos. É sobre respeitar o tempo de cada um, sabe? Explicar por que as atividades são importantes e talvez o principal, nunca forçar a participação. É reconhecer que a criança tem sentimentos, tem vontades e entender que cada uma tem um caminho de desenvolvimento que é só dela, certo? Mas e na prática? Quais são os efeitos a longo prazo de cada uma dessas abordagens? Vamos ver agora, lado a lado, o impacto que cada método tem no bem-estar e no desenvolvimento da criança. A diferença é gritante, não é? De um lado, o controle só gera medo, ressentimento, insegurança. Do outro, o caminho da conversa construtiva cultiva confiança, respeito e, olha só, até diversão. A criança se sente segura para aprender e para ser quem ela é. E talvez a frase mais importante de todas seja essa, bem simples. Criança é gente. Parece óbvio, né? Mas é um lembrete fundamental. Por trás de qualquer comportamento tem uma pessoa. Uma pessoa com vontades, com sentimentos e com um jeitinho único de se adaptar ao mundo. Esse respeito é a base de tudo. E isso nos leva a outro ponto crucial. Tentar padronizar a turma inteira, fazer todo mundo sentar, levantar e aprender no mesmo segundo, isso vai totalmente contra a natureza do desenvolvimento infantil. Cada criança tem seu próprio tempo, seu próprio ritmo. Para fechar o nosso raciocínio, vamos explorar uma metáfora super poderosa que redefine o papel da professora. A educadora não como uma controladora, mas como uma ponte. A grande virada de chave é pensar o seguinte: a educadora não é uma escultora que está ali para moldar a criança e deixar ela do jeito que acha certo. Não. Ela é uma ponte. Ela mostra os caminhos, apresenta as possibilidades, oferece as ferramentas e dá o suporte. Mas quem atravessa a ponte, no seu próprio tempo e do seu próprio jeito, é a aluna. E com isso, a gente volta à nossa ideia central. A gente fecha o círculo. Em vez de tentar controlar a aluna, de forçar um comportamento, a abordagem construtiva foca em controlar a situação, em criar um ambiente rico, seguro, onde a criança possa florescer sozinha. E para terminar, fica essa reflexão no ar. No fim das contas, o objetivo da educação é fazer com que todo mundo se encaixe no mesmo molde? Ou é construir pontes para que cada criança possa alcançar seu futuro que é único? A resposta que damos a essa pergunta pode mudar não só uma sala de aula, mas o tipo de futuro que a gente está construindo.